Minha gente, a única coisa que eu gritei muito depois do jogo de hoje é que a gente merece, cara. A gente merece muito, cara. E eu quero que se dane a ganhar quartas de final, porque ninguém acreditava no Vasco, como ninguém acredita. Mas nós acreditamos. A gente acredita sempre. Toma porrada há tanto tempo. É tido e havido como um time que se acovarda, que não ganha, que não dá alegria ao seu torcedor. Mas, porra, nós somos muito foda, nós torcedores do Vasco. É muito amor, cara. É muita paixão por esse clube. O Vasco não jogou porra nenhuma. O Vasco não jogou nada. Nada. A atuação do Vasco foi, mais uma vez, muito ruim. Como o Fernando Diniz demora a mexer. Como o Fernando Diniz vê o jogo de um jeito que eu não consigo ver. A gente acaba o jogo com um quarto zagueiro jogando de zagueiro central improvisado, acaba com um lateral direito na lateral esquerda, tendo um lateral esquerdo originário e tendo um zagueiro central para jogar. O Felipe Coutinho estava cansado, não pode tirar o Coutinho num jogo desse. O Coutinho estava jogando uma partida muito boa. Teve o lance 2 vezes para decidir, numa chapada de fora da área e num lance de fundo do Paulo Henrique. Tudo para dar errado. E para acabar ainda mais com a nossa saúde, parece que faz com requintes de crueldade. Ele bota o Robert Renan para decidir o jogo. Mas eu não consigo pensar em outra coisa a não ser dizer que nós merecemos, cara. A gente merece. Esse clube precisa dar alguma coisa à sua torcida, cara. A gente precisa ter uma alegria. Eu vi a casa cair durante 90 minutos. A gente ia perder o jogo. O Botafogo foi muito melhor. O Botafogo amassou o Vasco. Os 10 minutos finais, o Vasco deu um respiro. Nos 10 minutos finais, o Vasco resolveu dizer: eu tô aqui. Eu me senti hoje torcendo pro Bangu, pro América, tomando sufoco 90 minutos. Sem incomodar. Sem fazer o goleiro do Botafogo sofrer, saber se os zagueiros do Botafogo entregam. Mas eu quero que se dane, cara. Eu quero que se dane porque todo mundo tripudia do Vasco. Todo mundo sacaneia o Vasco. Todo mundo humilha o Vasco. Todo mundo diz que o Vasco não vai. Qualquer discussão de imprensa, qualquer discussão de grupo, até dos próprios vascaínos. É uma descrença nesse clube que, gente, independe do presidente, do vice-presidente, do diretor executivo, do diretor. Não interessam as pessoas. Nós estamos ali pela instituição. Nós estamos ali pelo Vasco, o maior amor de nossas vidas. Que faz a gente passar mal, faz a gente ficar sem ar, faz a gente se descabelar, faz a gente brigar com todo mundo. E faz a gente, eu tenho certeza que você fez isso, mandar como eu mandei centenas de áudios. E a única coisa que eu dizia a todos eles: acreditem mais no clube de vocês, cara. Acreditem mais no seu Vasco. Pensem positivo em algum momento. Acreditem que tem uma camisa ali que é gigantesca, cara. Que é uma camisa enorme. Porque o Botafogo foi de uma soberba durante todo esse tempo. Tudo bem, tá com dinheiro, tá fazendo um time. Mas há algo que o dinheiro não compra, que é a única coisa que nos restou nesses últimos muitos anos de incompetência. De gente que eu quero que vá pro inferno de deixar o Vasco assim. Dignidade, história, é algo que não vai nunca nos faltar. Não tenha vergonha de vestir a camisa do Vasco. Não tenha vergonha de dizer que é Vasco. Discuta com qualquer torcedor e, mais uma vez, eu tô cagando
cagando para que torcedores do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo venham aqui dizer: nossa, porque vocês são beneficiados. Vocês são levados por um sistema que ajuda vocês. Vocês são beneficiados com sessão de estádio. Vocês são beneficiados no dia a dia. Pro Vasco não tem nada, por incompetência nossa também, nada de mão beijada. Tudo do Vasco. Eu abri hoje o pré-jogo falando. Um clube que precisou fazer um estádio nos anos 20, porque senão não jogaria. E fizeram de propósito. Acreditando que o Vasco não teria competência para tal, e teve. Saltava antes das cobranças de pênalti, que você tinha tido, né, 5 decisões de pênalti com o Vasco, tinha passado em 4. Essa é a 5ª. Que loucura! O que você pensa, assim, pô, tá difícil, tem o Léo Jardim ali, a torcida tava cantando, né? Léo Jardim é o melhor goleiro do Brasil. Boa noite, parabéns. Boa noite, muito obrigado. Primeiro agradecer a Deus por mais uma noite como essa, uma noite inesquecível. Fico muito feliz pelo reconhecimento, pela classificação. Realmente é muito trabalho, é reconhecimento de muito trabalho, muito sacrifício, muito estudo. E acho que o mais importante é ressaltar o espírito da equipe durante a partida e nos pênaltis também. Conseguimos converter todas as cobranças também. E eu acho que a equipe toda está de parabéns por uma classificação como essa. Mais uma noite que vai ficar na memória de todos os vascaínos e todos nós jogadores também. E o roteiro é muito doido, porque o Alex Telles cobra um pênalti no primeiro tempo e empata a partida. E aí depois, quando ele vai ser ali o primeiro a bater o pênalti, você imaginou, vou cair pelo mesmo lado? O que você pensou ali? Então, aí que entra a intuição, o estudo. A gente nunca sabe o que passa na cabeça do batedor, porque ele poderia, como ele já tinha batido mudar o canto ou manter o mesmo. Então a gente tem que tentar induzir de alguma forma, tentar fazer alguma leitura e acreditar naquilo que a gente define, junto com a preparação de goleiros ali, com o professor Leandro e o professor Frank, e também o Coy, que tá ajudando a gente. E então é muito a intuição, o estudo que a gente faz ali, e é um jogo mental do goleiro com o batedor, né? Léo Jardim, sem dúvida, quando você vai pegar aí os pilares, né, desse Vasco, você vai falar de Vermete, você vai falar de Piton, você vai falar de Fernando Diniz, claro, e vai falar de Léo Jardim, de uma importância assim gigantesca nesses últimos tempos, né? É onde o futebol do Vasco floresce, né? A partir do seu goleiro? A partir do seu Jardim. A partir do seu Jardim. Perfeito, eu não tinha pegado. Eu demorei também, Jorge. Foi uma piada ele foi acima bem. da média, ele foi bem, ele foi genial. A gente Mas não acompanhou. ele é um baita goleiro, cara, assim. Baita, E ele foi bem no jogo e nos pênaltis. Não dá pra falar só que o Léo Jardim foi bem nos pênaltis. No jogo ele foi muito importante. Ele faz uma defesa muito importante naquele chute do Matheus Martins. Sem dar rebote. Sem dar o rebote pro Arthur Cabral, conseguiu tirar ali da direção do atacante do Botafogo. Parece, defesa corriqueira de jogo. Não é não, cara. E pra quem criticava, e o Diniz já foi muito alvo de crítica por ter times expostos, e aí tem os próximos jogos do Vasco, também não é uma tabela tranquila, né? Vai pegar o Ceará em casa, aí pega Flamengo fora, o Bahia em casa, depois pega o Cruzeiro em casa, difícil, o Palmeiras fora. Tabelinha bem salgada pro Vasco, hein? Tabelinha Nossa. enjoada, mas assim, e sem ter muito aquela margem de rodar elenco, né? Agora, assim, não, o Vasco precisa olhar o seu ano e falar, pô, tem risco de rebaixamento? Até quando a gente pode ficar tranquilo? Porque, cara, acho que o foco agora tem que ser 100% a chance de voltar para uma Libertadores, ganhar um título, dar ao torcedor um ressignificado de anos que é só coisa negativa, né? Só briga. Tô de acordo. Mas tem um ponto, né? Você precisa garantir a permanência, tranquilo. E tem tempo pra isso, porque é só dezembro, É né? o foco total em se recuperar no Brasileiro, né? Porque isso me lembra muito também a situação que o Palmeiras viveu em 2012, que o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil, e aí vira aquela loucura pra torcida, né? Porque não ganhava o título desde 2008, aquela coisa louca. E aí, no fim do ano, cai no Brasileiro. E aí, quase que perde o valor ali do título, né? Então, o Vasco quer muito esse título, tem capacidade para isso com esse time que o Diniz está construindo, mas essa tensão no Brasileiro, ainda mais com essa tabela, assim, precisa ser. Salve, meus amigos!
Saudações vascaína a todos vocês ligados aqui no canal Sou Mais Vasco News e com essa classificação histórica do Vascão, um jogo muito disputado onde o Vasco conseguiu nos pênaltis com o paredão Léo Jardim mais uma vez fazendo grandes defesas e fez esse milagre. Pegou o pênalti do Alex Telles, logo o primeiro pênalti, e os jogadores do Vasco foram excelentes nas cobranças de pênalti, não erraram nada, nada. E o Botafogo ficou pelo caminho chorando. E agora o Vasco embolsa aí quase 10 milhões de reais na Copa do Brasil, enfrentando agora o Fluminense na semifinal somente em dezembro, rapaziada. Então já deixando já os créditos aí pro Flávio Dias do canal Atenção Vascaíno e do pessoal do GTV, que tá fazendo um trabalho espetacular também aqui no YouTube. Então, rapaziada, vamos comemorar bastante porque o Vasco está na semifinal da Copa do Brasil. O sentimento não para. Valeu, fui!